Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para a terceira aula do nosso curso e hoje nós começamos os métodos práticos, certo? De fato, os protocolos de diagnóstico. E nessa primeira aula desses protocolos, nós vamos falar sobre dois muito importantes, e inclusive métodos que até hoje ainda são muito utilizados, que são o método direto a fresco e o método de Kato-Katz's, que atualmente é um dos principais métodos utilizados aí no diagnóstico da esquistossomose mansônica em áreas endêmicas, por exemplo. E assim, esses métodos, ambos eles partem, o método diagnóstico a fresco ele é um método mais simples, onde você simplesmente vai analisar as fezes diluídas e uma gotinha pingada numa lâmina, então você depende de ser um método fresco. A gente comenta melhor sobre isso na aula prática. E o método de Kato-Katz's, cujo princípio é você filtrar as fezes, entre aspas, você peneirar essas fezes sobre uma tela de nylon, onde os detritos maiores, como restos de alimentos ou outras moléculas, outras partículas que estejam ali no bolo fecal, elas vão ficar retidas nessa tela de nylon, enquanto partículas menores, como os ovos de eumintos, do xistossoma, por exemplo, né, vão passar por essa tela. Então, aquele conteúdo que passou, ele é coletado e analisado, tá certo? Esse é um método muito viável. Hoje em dia vendem-se kits industrializados desse método, inclusive a gente está usando um no nosso vídeo, nossa aula. Então você já consegue comprar uma série de kits desse prontos e levar para o campo, para uma área rural, para uma área já onde você não tem tanta estrutura laboratorial, você não depende tanto dessa estrutura para a realização do método, tá certo? E ele tem uma sensibilidade moderada para alta, ele é um método bem específico, a depender né, da capacitação de quem vai performar o método. Entretanto, até hoje ele é muito utilizado. Na esquistossomose mansônica, ele é utilizado em conjunto com métodos imunológicos, né? Eles se complementam entre si e produzem um diagnóstico eficaz. Bom, pessoal, essa é só uma breve introdução para que vocês possam usufruir da aula, tá certo? Eu espero realmente que essas aulas sejam extremamente úteis para vocês. Fiquem então aí com o método prático. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui a nossa ilustração dos protocolos, né, que nós produzimos naquele material que vocês tiveram acesso. Aqui, pessoal, só para deixar muito claro, a nossa intenção, obviamente, não é realizar um teste exatamente como ele é feito na rotina laboratorial, e sim só ilustrar para vocês da melhor forma como que ele é feito. Por isso, né, a nossa amostra fecal que será utilizada aqui, ela não é uma amostra fecal real. Eu tenho aqui um pedaço de chocolate um pouco derretido para facilitar a coleta aqui, tá certo? Entretanto, a maior parte dos equipamentos aqui são equipamentos reais do laboratório, para que a gente possa ficar familiarizado para quando de fato for submetido a esses protocolos na rotina, no trabalho, a gente tenha já uma certa familiaridade, a gente já esteja por dentro dos principais termos e de maneiras de como agir dentro desses protocolos, tá certo? A primeira etapa, pessoal, para qualquer protocolo, isso não vale só para esse inicial que nós vamos fazer, para qualquer um, é que nós tenhamos os EPIs corretos, justamente para evitar a contaminação. E como nós vamos trabalhar com amostras de fezes, é importante que, além de não nos contaminar, a gente tenha formas de nos proteger desse material por conta do cheiro, né, não é agradável e tudo mais. Então, jaleco e luva cirúrgica sempre, tá certo? Na realização desses protocolos. A maior parte do material que nós temos aqui precisa ser estéril para justamente evitar contaminação, ou seja, a mesma espátula que você usar numa amostra, você não vai repetir e utilizar em outra, para que você não gere contaminação cruzada, entendeu? Bom, e o restante das peculiaridades de cada método nós vamos informando ao longo, né, das aulas. Inicialmente, a gente vai começar com o método mais simples de todos, que é o método direto a fresco, e para ele, gente, a gente precisa que essas amostras de fezes tenham sido coletadas. A gente tem o nosso potinho aqui, ó. Esse potinho a gente compra em qualquer farmácia para fazer a coleta das fezes. A gente precisa que essas amostras tenham sido coletadas aqui no potinho até no máximo 30 minutos antes da realização do nosso exame. Por quê? Dessa forma, a gente garante a melhor preservação e a gente mantém a integridade da sensibilidade e da especificidade do nosso teste. A gente deixa de perder qualidade na observação dessas lâminas em microscópio, tá certo? Um outro fator muito importante
a se considerar, se vocês repararem na nossa lâmina de microscopia aqui, pessoal, ela tem uma regiãozinha que é mais opaca. Essa região serve justamente para você fazer a identificação do seu material com aquelas canetas permanentes, tá certo? Então eu recomendo que vocês façam a identificação do material antes de começar a desempenhar o protocolo, porque depois que a lâmina e a lamínula já estão aqui posicionadas com a amostra, a gente ficar aqui em cima escrevendo pode acabar atrapalhando, encostando na lamínula, perdendo o material. Bom, a primeira etapa, como vocês tiveram acesso no nosso material, é que a gente pegue um pouco de solução salina, ok? E a gente pingue aqui umas gotinhas dessa solução bem no meio da nossa lâmina. E aqui é importante a gente atentar à quantidade, não sei se eu consigo virar aqui, né? Para que a gente nem dissolva demais a amostra e subestime as formas parasitárias que estão ali dentro, e nem que a gente coloque solução de menos e não consiga dissolver corretamente as fezes. Aí o que vai acontecer, na hora que você for levar no microscópio, vai ficar uma difícil visualização, porque as fezes muito concentradas vão impedir a passagem da luz do microscópio aqui pela lâmina. Tá certo? Bom, feito isso, pingamos uma gotinha da solução salina aqui, utilizando uma pipeta de Pasteur normal. A gente vem com a nossa espátula, pode ser um palitinho de sorvete também, e a gente vai, pessoal, dar uns toquinhos aqui na nossa amostra, justamente para a gente pegar uma quantidade pequena, tá certo? Vou pegar uma que está mais molinho aqui de boa. E então, a gente vem aqui na nossa solução salina com a amostra de fezes, ó, e a gente vai, deixa eu pegar um pouquinho mais, e a gente vai dissolver essas fezes na solução salina já em cima da lâmina, ok? Como eu comentei anteriormente, é importante a gente atentar para a boa dissolução desse material, para a gente não impedir a passagem da luz do microscópio aqui e dificultar a nossa visualização. Senão, quando você colocar no microscópio, vai ficar super escuro, não vai dar para ver muita coisa, e aí você perdeu, além do seu tempo, uma parte da sua amostra aqui que poderia ter sido importante para o diagnóstico, tá certo? Então a gente faz a correta dissolução do material aqui. É importante que essa solução fisiológica tenha sido pingada bem no centro. Vocês reparem que conforme a gente começa a homogeneizar, o líquido começa a se espalhar pela lâmina. Então, se a gente colocou muito num cantinho, existe a possibilidade de você acabar perdendo líquido aqui e amostra na lateral da sua lâmina. Feita a dissolução, nós vemos aqui com uma lamínula de microscopia, vocês conseguem ver, e a gente vai posicionar a nossa lamínula bem aqui centralizada no nosso líquido. Ok? Vocês vão reparar que quando vocês posicionam a lamínula no líquido, o líquido vai se espalhar por toda ela, ok? Exatamente por isso a importância de a gente ter pingado essa solução salina bem no centro da nossa lâmina. Percebem aqui como fica a lâmina. Obviamente, por ser uma amostra de chocolate, a gente tem gordura aqui, ele não dissolve corretamente dentro da água, mas a gente já consegue ver como se fosse realmente uma amostra fecal, como ficaria numa lâmina pronta já para você analisar no microscópio. Se tiverem formas vivas aqui, por exemplo, de larvas de estrongiloides, que são nematóides que botam as larvas nas fezes, né, ainda no intestino, você consegue observar, né, essas larvas ainda vivas, o que facilita mais ainda a sua visualização. Correto? Bom, pessoal, esse foi o método a fresco. O próximo método que nós vamos olhar nessa aula é o método de Cathocates. Eu vou fazer um corte aqui para poder ajeitar a bancada e volto com vocês já para a gente realizar o Cathocates, tá certo? Bom, gente, então nós vamos iniciar aqui o protocolo de Cathocates, certo? Inicialmente é importante que nós estejamos equipados aqui com luvas, essa luva cirúrgica de silicone e com jaleco, até porque nós estamos mexendo com amostras fecais e a gente não quer ficar com resquícios dessa amostra, com cheiro na roupa, no corpo e nem muito menos arriscar qualquer tipo de contaminação. Então, fundamental o uso dos EPIs nesse caso, ok? Inicialmente, para começarmos o processo, vocês vão precisar de uma folha fina de papel celofane,
que eu trouxe aqui, ela já veio cortadinha no kit que nós estamos utilizando aqui, mas se você não adquirir kit, se você for fazer o protocolo de forma independente, você compra papel celofane em qualquer papelaria, é um material muito acessível, e é importante que vocês cortem o papel celofane na espessura aproximada de uma lâmina de microscopia, tá certo? Como eu mostrei para vocês aí. Bom, então a primeira etapa aqui é deixar o papel celofane imerso aqui no verde de malaquita, que é uma substância que no nosso caso também ela já foi comprada pronta, ela veio com um kit de Catocats. Ela é composta por glicerina, água destilada e o corante verde de malaquita. Essa solução ela vai diafanizar e corar os ovos de eumíntios e vai permitir uma identificação muito mais facilitada quando você for fazer sua análise no microscópio óptico, ok? Bom, para começar, 24 horas antes, né, ao menos 24 horas antes, você vai embeber o seu papel celofane na solução de verde de malaquita. Aqui eu estou utilizando água comum, porque nós não vamos gastar o reagente, uma vez que essa aula aqui ela é só uma representação, uma ilustração do protocolo, ok? Papel celofane imerso no verde de malaquita por pelo menos 24 horas. E no dia seguinte você começa o procedimento. Aqui eu trouxe também uns potinhos de amostra fecal, para que vocês tenham noção das diferentes formas, né, que eles podem ter. E a orientação, né, vocês já leram no material, a orientação para o paciente é geralmente coletar uma amostra considerável, mas sem encher o potinho aqui, porque não tem necessidade, tá certo? E então, eu trouxe aqui um potinho com a nossa amostra, aqui para vocês, ó. Só que essa amostra aqui, obviamente, ela não é uma amostra fecal. Eu peguei um pedaço de chocolate mesmo, porque, como é uma ilustração, não tem a menor necessidade de trazer uma amostra real para cá. Poupa o meu olfato de ficar sentindo cheiro de fezes aqui no laboratório, certo? Então, beleza, vamos começar o protocolo. Outra lembrança importante é que aqui, nessa regiãozinha mais opaca da lâmina, vocês façam a identificação do material certinho. É mais fácil fazer essa identificação antes de começar o procedimento do que depois que o papel celofane e a amostra estiverem aqui na lâmina, tá certo? Então, lâmina identificada. Vamos começar o protocolo, tá certo? Primeira etapa, pessoal, com o auxílio de uma espátula, de um palito de sorvete, nesse caso aqui é uma espátula própria para Catocats, que já veio no nosso kit, você vai coletar uma boa parte da amostra e colocar sobre um papel absorvente. Nesse caso aqui é um papel absorvente comum, gente. Não tem nada de especial nele não, viu? Desses que a gente usa de uso doméstico mesmo. A amostra disposta já no papel absorvente, nós vamos pegar a telinha. Nesse caso aqui ela é uma tela de nylon que também já veio no kit, mas essas telas podem ser preparadas no laboratório ou você pode comprar ela pronta também, tá certo? E nós vamos apoiar essa tela sobre a amostra fecal, como está feito aqui, correto? Deixa eu limpar a espátula aqui para a gente fazer o uso posteriormente. E então nós vamos pressionar a tela metálica sobre a amostra de fezes. Percebam como as fezes vão passar aqui na nossa telinha, tá certo? Você pressiona até você ver realmente a amostra fecal, pessoal, passando pela tela. O que acontece aqui é que todos os detritos maiores presentes nas fezes, eles vão ficar retidos na parte de baixo da tela, enquanto detritos menores vão passar por ela. Detritos menores esses seriam os ovos de eumíntos, ou então cistos de protozoários. Isso facilita a nossa análise na lâmina posteriormente, ok? Com a nossa espátula, né, após pressionar certinho, você pode utilizar a espátula também para ajudar aqui no material. Você vai raspar todo esse conteúdo aqui que ficou para cima da tela, tá certo? O máximo que puder.
Aqui, obviamente, tem uma facilidade maior, porque como eu estou utilizando um pedaço de chocolate, ele não tem detritos maiores, ele não tem nenhuma resistência para a nossa tela de nylon, então fica muito mais fácil passar e raspar. Mas se você estiver usando amostras fecais, provavelmente, né, se elas estiverem sólidas no indivíduo saudável, elas vão apresentar uma resistência um pouco maior, você faz um pouco mais de força, tá certo? E então, essas amostras elas vão ser transferidas aqui para a nossa lâmina. Ok? Você tenta transferir o máximo possível das amostras. E então, nós vamos alocar aqui o nosso papel, que já está devidamente embebido no verde de malaquita, ele vai estar bem verdinho, tá certo? Então a gente vira a nossa lâmina de cabeça para baixo, tá certo? Como o papel ele está úmido, o papel celofane vai estar úmido, ele não vai cair. Deixa eu posicionar ele certinho aqui. Como ele vai estar úmido, ele vai ficar aderido aqui à lâmina. E a gente, ainda no papel absorvente, a gente vira essa lâmina de cabeça para baixo e pressiona ela sobre o papel. Vocês vão reparar que as amostras de fezes elas vão dar uma espalhada nesse momento. É muito importante que a gente tenha colocado essa amostra no centro da lâmina para que não vaze a amostra para fora e acabe fazendo sujeira ou que você acabe perdendo parte dessa amostra. Então vocês vão perceber que o papel celofane ele fica bem aderido à lâmina com as fezes e é justamente essa lâmina aqui que você vai analisar no seu microscópio óptico pela busca, né, dessas formas parasitárias, tá certo? Bom, gente, dito isso, a gente encerra aqui o procedimento de CATOCATS. É importante lembrar que esse é um procedimento que é majoritariamente qualitativo, mas ele pode ser quantitativo se vocês utilizarem placas como essas aqui. Vocês reparem que ela tem um furinho no meio. Esse furinho ele vai delimitar a área onde você vai fazer a contagem de formas parasitárias que você achou para cada espécie de parasito. Achei ovos de xistossoma. Você vai contar quantos ovos de xistossoma manzoni você achou dentro dessa bolinha. E você consegue fazer, né, por conta dessa área, você consegue calcular a quantidade de ovos. Essa aqui é uma área que vai fazer uma amostragem para você da amostra de fezes, e aí você consegue calcular, vamos dizer que você tenha achado 10 ovos, e o cálculo seja que para cada um ovo nessa amostra, teriam outros 24, 27 no conteúdo fecal inteiro. Então você consegue quantificar, achei 10, então você multiplica esse número por 10, e aí você consegue ter mais ou menos uma estimativa da amostra, da quantidade de ovos lá na amostra final, tá certo? Esse exame, ele é qualitativo e ele depende, pessoal, do conhecimento técnico do operador do microscópio. Por quê? A pessoa que vai analisar essa lâmina, ela precisa ter um mínimo conhecimento sobre a morfologia dessas formas parasitárias para que ela possa ser bem sucedida na sua identificação, tá certo? Se a pessoa não conhece o que é um ovo de tricúris, um ovo de xistossoma, fica muito complicado ela identificar. Ela pode contar a quantidade de ovos, mas fica muito difícil ela identificar. Então, antes de você, técnico, enfermeiro, médico, biólogo, que for desempenhar esse tipo de análise, tenha em mente, pelo menos, ou tenha um material ao lado para que você possa comparar e identificar corretamente essas formas parasitárias. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.